Oi, gente. Eu estou passando para vocês aqui, esse é o primeiro exemplo que eu passei para vocês. Eu fiz um exemplo bem completo de uma regressão logística usando Python, tá? Então, tem toda uma base teórica aqui no início, tá? As etapas, como eu expliquei para vocês, tá? Então, no caso aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui, é o seguinte... o conjunto de dados utilizado está relacionado à campanha de marketing direto de uma instituição bancária, então da aplicação bancária. O objetivo da classificação é prever se o cliente assinará 1 ou 0 ou não um depósito a prazo, que é a variável Y. O conjunto de dados que eu tenho de cliente do banco inclui 41.188 registros e 21 campos de informações. Então eu tenho essa base de dados que está aqui nesse arquivo aqui, mas eu forneci para você, vou fornecer para vocês. E o que acontece? Eu quero fazer a predição linear. Então, nessa base de dados, primeira coisa, as bibliotecas, né, como eu falei para vocês, depois importar a base de dados. Então, aqui estão os campos, são 20 campos que eu tenho aqui. No caso, é o que eu pus um a mais, que está lá em cima, para dizer uma variável lógica, 1 ou 0. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher alguma dessas variáveis para fazer a minha regressão logística. No caso aqui, Y vai ser o cliente assinou o depósito a prazo ou não, tá? E depois disso, eu vou pegar a coluna 4, educação, para ver o nível de educação que melhor aceita a modelagem. Então, nesse exercício aqui, eu mostro para vocês bem a parte exploratória de traçar gráficos, né? Para você começar a entender bem o comportamento dinâmico do sistema. Então, aqui a gente vê aqui a quantidade de 0 é essa, a quantidade de 1 é essa aqui. O primeiro ponto que a gente vê aqui e depois eu começo a detalhar. Então, por exemplo, eu vou fazer o cálculo dos valores médios das categorias por nível de pessoa. Então, aqui, ó, em função da aquisição, em função da profissão, vocês veem aqui os dados, em função do estado civil, né? Se é solteiro ou se é casado, da educação e aquisição, dia da semana. Então, aqui, isso aqui é a parte exploratória. Histogramas da idade, da compra resultante. Lembrar que a partir disso, a gente vai fazer a implementação da função smut, que é para oversampling, né? Que eu falei para vocês, para ver a análise disso aqui. Então, e depois eu vou fazer o que a gente fala, o RFE, que é a eliminação de funcionalidades, fatores recursivos, que aparece sempre. E, feito toda essa análise, a gente vai implementar um modelo. Então, a gente vai usar as bibliotecas métricas que já existem em Skylab, tá? Que é a cálculo da precisão e a matriz de confusão, que a gente chama uma matriz que permite avaliar a qualidade do teu modelo. Em função disso aqui, eu vou ver a precisão do modelo, vou fazer uma rechamada no modelo para equilibrar ele, como eu vou mostrar para vocês, e vou fazer a pontuação F measure, que é a medida do F, que é o que? Ele vai ponderar a precisão do valor beta do sistema. Vocês vão entender aqui. E com essa curva aqui, que é a curva de Rock, eu consigo avaliar a regressão logística. Então, com isso, com esse exercício aqui, vai permitir vocês entender, se familiarizar bem com a função, com aquilo lá, com a metodologia que a gente falou para vocês. Lembrar que essas etapas aqui seguidas, e em função disso aqui, eu vou ter o nível de qualidade do meu sistema, tá? Com esses parâmetros. Então, esse é um exercício que eu estou passando para vocês, tá? Que está bem completo. O outro exercício que eu passo para vocês vai ser... só um segundinho. O outro exercício que eu vou passar para vocês é o exercício 2 de regressão logística regularizada, que a gente já falou. Que também é o mesmo... aqui está em Python, não é essa que eu quero. Eu estou passando tudo isso aqui para vocês, tá? Só um segundinho. Bom, aqui também é fácil. Eu dou toda a sequência, a ação agora vai ser regularizada, porque eu vou tentar achar
Esse aqui é o exercício que eu passei também como projeto, mas aqui eu estou dando uma parte dele bem resolvida, tá? Então, o que eu faço aqui para uma regularizar? Mesma coisa, importo os dados, leitura, visualização, aí eu vejo aqui o produto está aceito ou rejeitado, tá? E vou calcular a função e seu gradiente, tá? Uso a função sigmoide, e no final eu acho a função de custo, que logicamente você vê o seguinte, ele, em função do número de iterações ele vai diminuindo, tá? Então aqui dá para você ver a previsão do teu custo e no final eu faço as minhas curvas do diagrama e sou capaz no final fazer uma predição do modelo, né? Para uma dada ver se ele encaixa ou não no sistema. Bom, e o último exercício que eu passo para vocês é o... Não, tem mais o do 4. É outro de regressão logística regularizada, que é também de uma nuvem de dados, tá? Que eu porto a biblioteca, é a mesma sequência, tá? Acho o ROC, no final eu acho as fronteiras e o modelo de predição do sistema. E, para finalizar, eu passei um outro exemplo para vocês, só para complementar a informação de vocês, que é o IRIS, que é essa base de dados. Então, eu vou usar o critério de regularização C, que vocês vão entender o que é, nos coeficientes na pressão da regressão. Então, aqui uso basicamente a biblioteca Skylar, importo a base de dados IRIS, tá? Nessa biblioteca Skylar, que está aqui, IRIS Dataset. E aí disso eu ajusto as variáveis, faço a visualização, reparto os dois modelos para treinamento e teste, tá? Aquilo lá que eu falei, que é uma base de dados, você tem que, ao contrário das outras, né, que eu pegava os anos anteriores, aqui eu estou pegando o quê? Eu estou pegando a base de teste, estou fazendo treinamento e teste com ela mesmo, tá? Que é uma base grande. E aí eu faço a execução da regressão logística regularizada e vocês vão perceber o seguinte, que a precisão do treinamento vai aumentando com o coeficiente C. E aí você analisa aquele coeficiente da tua regressão. Eu usei para 4 casos. Então, eu acho que é isso aí, gente. Então, próximo passo aqui para vocês é fazer os exercícios resolvidos meus que eu vou passar parcialmente para vocês, tá? E tá no enunciado. Eu vou só dar um enunciado para vocês do exercício, rapidamente. Então, exercício primeiro vai ser o quê? Dos candidatos na realização do exame, eu peço basicamente a visualização gráfica. Deixa eu aumentar aqui. Peço a visualização gráficos, peço a função de custo, redução logística, e no final eu quero fazer, fronteira de direção, estou pedindo, eu quero fazer o que? A avaliação da regressão logística e qualidade de predição do modelo. E o outro é dos chips, né? E eu peço esse mesmo roteiro. E eu vou passar parcialmente esse programa que eu implementei em Python, tá? E vocês têm na aula os resultados, tá? Nos slides da aula. Então, obrigado, tá? E até mais. E eu passo hoje mesmo esses exercícios.